E quantas e quantas vezes Deus vai precisar segurar em nossas mãos e nos levantar. Quantas vezes, né? A palavra de Deus diz que melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, né? Encontra uma mão estendida, um braço amigo para te levantar, para te fortalecer, para dizer, venha que eu te ajudo. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Torá, vamos orar, vamos louvar ao Senhor, vamos buscar conhecer mais as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor. Porque quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais a gente conhecer os mandamentos, menos a gente erra. Porque nós vamos estar cientes daquilo que podemos ou não fazer. Obviamente que o amor que nós temos pelo nosso Pai Eterno é muito maior do que qualquer coisa e qualquer outra pessoa, e seja lá o que for. Então a gente vai escolher, com certeza, exercer os mandamentos do Senhor. Exercer a palavra de Deus, as leis que o Eterno deixou para nós. E o inimigo, ele tenta enganar, ele tenta, ou às vezes nós mesmos, nós tentamos dar lugar aos pensamentos enganadores, sim. Mas uma vez lavado, uma vez purificado, uma vez entregue ao Senhor Yeshua, ao Deus Todo-Poderoso, com sinceridade de coração, sinceridade de alma, com verdade mesmo, verdade. Não estou falando por movimentos, por moda, por influências, ou de repente você vai, levanta a mão, eu aceito Jesus, entrega a minha vida para Ele, nas mãos dEle, e você passa a frequentar alguma religião, passa a frequentar a igreja, passa a frequentar, enfim, uma casa de oração. E não tô falando disso, eu tô falando de entrega verdadeira, de coração, de mente, de alma, a verdadeira entrega a Yeshua, HaMashiach e ao nosso Pai Eterno, aos mandamentos do Senhor, as leis, o amor pela palavra, o amor por tudo que diz respeito a Adonai. E muitos ainda, eu creio, mas que muitos ainda se enganam, eles ainda conseguem se enganar, não é? Às vezes nem é o inimigo que está enganando, não, de nossas almas. Somos nós mesmos, não é? E quantas vezes você tem deixado de enxergar isso? Você tenta desistir, você tá pensando em desistir de tudo, jogar tudo pra cima. Não vou mais servir ao Senhor, não vou mais buscar a Deus, não vou mais ler a palavra, não vou mais orar, não vou mais louvar. Não vou mais, porque eu não sou digna disso. Eu não sou digna de falar da palavra de Deus, porque eu pequei, eu caí novamente, eu retrocedi, eu paralisei, eu parei, eu decepcionei ao eterno Deus Todo-Poderoso, eu decepcionei ao nosso Salvador, nosso Yeshua. E eu quero te dizer, se um dia você entregou a sua alma, a sua vida, o seu coração, a sua mente com todo amor, com todas as suas forças, com toda a verdade, sinceridade, você entregou nas mãos do Senhor, então não se deixe enganar por esses pensamentos. Não se deixe enganar por isso, não continue. Tá paralisado? Busque força, levante. Retrocedeu um pouco? Para um pouco, pensa, se alimente, se fortaleça da palavra, se fortaleça do que Deus tem a te dizer, fortaleça de louvores, de orações. E volte até o ponto onde você parou. Recomece. Deus, o Todo-Poderoso, Adonai, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele é Pai. Ao mesmo tempo que Ele se ira, ao mesmo tempo que Ele destrói, ao mesmo tempo que Ele prova, que Ele castiga, Ele também renova. Ele acolhe aqueles que verdadeiramente se arrependem, aqueles que verdadeiramente o amam e uma vez entregue, não vai mais tirar.
O inimigo não tem o poder de fazer essa escolha. Quem faz essa escolha é o nosso Pai Eterno. É Ele que nos escolhe primeiro. Você tá entendendo? Quando você chega ao Senhor para aceitar as leis do Senhor na tua vida, aceitar o Deus Todo-Poderoso na tua vida, aceitar Yeshua HaMashiach, porque Deus, o Pai Eterno, já te escolheu antes. Ele te escolheu antes. Você tá entendendo? De repente você pode até achar, eu me converti porque quando eu entreguei minha vida pro Senhor, é porque ficavam fulano, ciclano, beltrano, ficava falando de Deus, e pegava a Bíblia, lia pra mim, falava da palavra do Senhor, e eu fui me interessando, e eu, pra honra e glória do Senhor, entreguei minha alma pro Todo-Poderoso, entreguei minha vida. E foi Deus que colocou essas pessoas na tua vida, porque você já era escolhido. Você já era escolhida. Foi Deus, foi Adonai, foi o nosso Pai Eterno que colocou. Então nada muda, foi Ele que te escolheu. E uma vez Deus nos escolhendo, e nós tendo verdadeira sinceridade, verdade como Ele, e amando demais ao nosso Pai Eterno, amando a palavra, amando tudo, revelações, as profecias que Ele tem para nós, tudo que vem dEle, nada pode mudar isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, somos como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, vive para Deus. Então nada pode mudar, você já morreu, o velho homem já morreu, a velha mulher já morreu, a impiedade já morreu, a incredulidade já morreu, o pecado morreu na cruz, quando Jesus Cristo morreu na cruz por todos eles. Nada muda a partir do momento que Deus te escolhe. Deus envia os seus para você se interessar, para te colocar no caminho em que você deve seguir. E se você tem realmente verdadeiro arrependimento, seja qual for o pecado que você comete, de repente você fala de alguém e depois você para pensar, você fala, poxa vida, que coisa feia, não posso, me perdoa, meu Deus. De repente você faz o mal para alguém, mas lá na frente você se arrepende. Ou se você comete um ato que é pecaminoso, um ato que seja conjugal, seja lá o que for, seja uma fornicação, seja adultério, seja lá o que for, e lá na frente você se arrepende, e verdadeiramente você se arrepende. De repente você mentiu, você prejudicou alguém, cometeu alguma injustiça, mas você se arrepende. Então, a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, com aquele arrependimento que corrói por dentro, que você se envergonha de Deus, dá vontade de você se esconder, não é? Dá vontade de você buscar uma caverna e se esconder de Deus. Você está tentando, como Adão e Eva pecou, quando eles pecaram no paraíso, que eles tentaram se esconder de Deus. E você se sente exatamente assim. Mas não
se deixe enganar. Deus, ele já te escolheu. Se você verdadeiramente se arrependeu, peça perdão ao Todo-Poderoso em nome de Yeshua e siga novamente a sua caminhada. Volte para onde você, o lugar exato onde você caiu, onde você pecou, que você estava forte, fortalecido, santificado. Volte até lá. Levante, volte e recomece. Porque o Todo-Poderoso, Pai Eterno, Ele é misericordioso e Ele conhece o teu coração. Ele conhece o mais profundo da tua alma, do teu sentimento. Ele sabe que o amor que você tem por Ele é verdadeiro, é sincero. Ele sabe da tua lealdade a Ele. Então não se deixe enganar, não paralise, não retroceda, não fique parado. Continue. Ele te escolheu. Fique em paz. Shalom, shalom.